Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui juntamente com você para mais uma vez fazermos uma reflexão com base na palavra do Senhor. Nosso texto básico de hoje é João capítulo 16, versículo 33, onde a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Setembro é conhecido como o mês da primavera, ou mês das flores, mas também é conhecido como Setembro Amarelo, ou mês de combate ao suicídio, já que esse foi o mês escolhido pelas autoridades para combater com mais intensidade esse mal que tem assolado todas as nações em todos os lugares do mundo. Embora a campanha tenha se iniciado no Brasil apenas no ano de 2015, nos Estados Unidos ela já acontece desde o ano de 1994, pois no dia 8 de setembro daquele mesmo ano, um jovem chamado Mike Henry, de apenas 17 anos, atentou contra a sua própria vida. Nós conseguimos perceber que antes desse jovem tirar a sua própria vida, ele havia comprado um carro de marca antiga, de modelo antigo, reformado inteiramente e pintado com a cor amarela. Por conta disso, então, a campanha ganhou o nome de Setembro Amarelo. Mesmo com a campanha do Setembro Amarelo e outras campanhas atreladas, o índice de suicídio ainda é muito agudo no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, Andrew Salomon, em seu livro Um Crime da Solidão, ele relata que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo todo. O suicídio mata mais do que aneurisma e AIDS. O suicídio mata mais do que o assassinato em si, o que certamente nos causa muita preocupação. Só nos Estados Unidos, cerca de 500 mil de pessoas procuram o hospital durante o ano por conta de tentativas de suicídio. Por ser um assunto complexo, muitas vezes de difícil compreensão, muitas perguntas têm sido feitas em torno desse assunto. E uma delas é pecado cometer suicídio? À luz das Escrituras, nós podemos dizer que é pecado sim cometer suicídio. Primeiro, porque trata-se de um pecado, de uma ação, de uma atitude egoísta. Quem atenta contra a sua própria vida não para pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Não para pensar no pai, na mãe, nos filhos, nos parentes, nos amigos, não para pensar naquelas pessoas que ficam. Segunda razão pela qual o pecado, o suicídio é pecado, é que trata-se de tirar aquilo que é uma dádiva de Deus. E segundo o livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 6, a vida é uma dádiva de Deus, só Ele pode tirar. Terceira razão pela qual nós podemos dizer que o suicídio é pecado, é porque certamente configura-se como assassinato, contrariando assim um dos 10 mandamentos estabelecidos lá em Êxodo capítulo 20. Especialmente no verso 13, a palavra do Senhor nos diz: não matarás. A partir do momento que alguém atenta contra a sua própria vida, ele está matando, no caso matando a si mesmo. Portanto, é um pecado sim cometer suicídio. Quais são as causas do suicídio? Essa tem sido outra pergunta que estudos têm tentado responder. Esses mesmos estudos apontam que dívidas, desilusões amorosas, amores não correspondidos, poderíamos colocar também a perda do poder, a vergonha, a rejeição, mas o principal motivo do suicídio, ou a principal causa, ainda continua sendo a depressão. É bem verdade que ela pode ser provocada por qualquer um desses fatores que nós mencionamos anteriormente, mas ela continua sendo a pioneira e a principal causa do suicídio, que tem conduzido as pessoas a esse mal, que tem devastado e que tem tirado a vida de tantas pessoas. Em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, um autor chamado John Piper, ele apresenta alguns relatos acerca da depressão, algumas informações, mas ele também, à luz da vida de grandes homens de Deus, ele traz para nós uma palavra de esperança, uma palavra que certamente nos indica o caminho para vencermos o suicídio, o desejo da morte. A depressão, embora muitos considerem como
uma doença demoníaca ou um mal demoníaco, nós podemos dizer que ela é uma doença da alma, ou um mal que atinge esse aspecto que faz parte da nossa formação como humano, que é a alma. Portanto, não trata-se de uma questão demoníaca, embora isso possa acontecer, o mal, o diabo, ele possa utilizar esse meio, muitas vezes, para levar alguém à depressão, mas nem sempre. Essa é a realidade de todas as pessoas que estão ou se encontram depressivas. É possível dizer, então, que o servo de Deus ele pode desejar a morte. Jonas assim fez quando se sentiu desapontado, quando se sentiu frustrado, ele desejou a morte. Davi, Elias, poderíamos citar também Moisés e outros nomes que aparecem na Sagrada Escritura. No texto que nós lemos, Jesus, ainda que ele seja breve, em poucas palavras, ele consegue talvez apontar um caminho, apontar uma solução para vencermos a depressão e até mesmo o desejo de atentar contra a nossa própria vida. Ele praticamente forma a sua palavra nesse verso, trazendo 3 sentenças, 3 afirmações importantíssimas. A primeira é: no mundo passais por aflição, conscientizando assim os seus ouvintes, especialmente os seus discípulos, de que eles teriam aflições pela frente. A segunda afirmação, a segunda sentença dessa palavra de Jesus, contida no verso que nós lemos, é: tem de bom ânimo. Ou seja, em meio às aflições é possível encontrar ânimo, é possível encontrar força. E a terceira e última sentença que Jesus coloca nesse verso é: porque eu venci o mundo. As palavras de Paulo, escritas aos Romanos capítulo 8, verso 37, corroboram com essa ideia de Jesus, quando Paulo diz: em todas as coisas, por meio de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, se queremos encontrar um caminho apontado por Jesus para vencermos a depressão, o desejo de tirarmos a nossa vida, aqui no versículo 16, aliás, aqui no versículo 33 do capítulo 16 de João, nós temos essas palavras, nós temos uma dica que Jesus nos dá para vencermos esse mal. Qual é a causa de sua depressão? Qual é a causa da sua melancolia, do seu desânimo? É a rejeição? Jesus foi rejeitado. Ele não só foi rejeitado, ele foi traído por um de seus discípulos. Ele foi abandonado por todos eles quando foi preso e quando foi levado ao tribunal para ser julgado. É a falta de amor, é um amor não correspondido. Jesus não foi correspondido, por exemplo, por Pedro, quando este o negou em 3 ocasiões. Jesus não foi correspondido por todas as pessoas que ele amou. Na verdade, podemos dizer que ele não foi correspondido quando esteve aqui na terra, da maneira como o ser humano pretende ou almeja ser correspondido. Qual é a causa da sua depressão, da sua melancolia, a angústia? Jesus se sentiu angustiado no Getsemane. Lucas relata que ele orava, e à medida que ele orava, o seu suor se transformava como em gotas de sangue. Você consegue imaginar o tamanho da angústia que Jesus estava sentindo? E mesmo assim ele não desejou tirar a sua própria vida. Qual é a causa da sua depressão? Você está sem força? Você está sem ânimo para vencer a depressão, para vencer, quem sabe, o problema pelo qual você está passando? Jesus na cruz venceu o mundo. O texto que nós lemos, ele diz que venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nele nós podemos encontrar forças para vencermos a depressão, o desânimo, a melancolia e a tristeza. Vença então esse mal olhando para o maior referencial, que é o nosso Senhor Jesus. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.